Acho que eu vou começar já apresentando o nosso querido André Laurentino, o Dedé. Hoje a gente vai realizar aqui um desejo muito antigo de trazer o Dedé para falar em um dos eventos do clube. Esse não é o festival do clube, mas é o Clube Insights, que já é uma plataforma bastante consolidada. Então, a gente está super feliz. Não é pessoalmente, mas é virtualmente, o que em tempos de pandemia acho que está de excelente tamanho. E hoje nós vamos ter uma palestra que, segundo o Dedé, vai ser a palestra mais curta do mundo. Então, eu já peço para vocês que usem o chat para fazer perguntas, porque vai ser uma noite de respostas, vai ser uma noite em que a gente vai bater um papo mesmo, bem descontraído e muito prazeroso, com certeza, com o Dedé. O Dedé, que vocês sabem, é de Recife, de Olinda, ele vai explicar melhor isso. E depois ele passou um bom tempo em São Paulo, trabalhou em grandes agências como a Almap, a Liulara, e agora acho que já está há uns 10 anos, né, Dedé, em Londres. Quase 10, 9, 8 meses, quase 10. Quase 10 anos, olha o tempão que ele está fora. E primeiro TBWA, agora a Octave, onde ele é CCO. E aí nós vamos poder saber de todas as histórias aí, o que ele tem feito nesse tempo todo. E, enfim, muito mais coisas bacanas que acho que todo mundo está muito afim de ouvir, porque faz tempo que o Dedé não fala aqui para o público brasileiro. Acho que eu tenho que dar recado que esse bate-papo vai estar no nosso canal no YouTube a semana que vem, então quem quiser rever ou quem quiser assistir as que já foram, as lives que já foram, podem entrar e se inscrever lá no nosso canal, que é TV Clube de Criação. E também contar que esse projeto tem o apoio da Rede Globo. E, por fim, contar que todas as quartas-feiras a gente está aqui, às vezes às 18, como hoje, e na maioria das vezes às 19. E seguimos assim até metade de dezembro, tá bom? Então, acho que de recadinho eram esses, e queria agradecer super o Dedé e passar a palavra para ele. Bom, Laís, muito obrigado. Eu que agradeço. É muito bom estar em casa. O clube é a minha casa. Para quem trabalha em publicidade, principalmente no Brasil, é uma honra estar sempre perto do clube. Estou vendo algumas pessoas aqui. Eu não vou me atrever a mexer no meu Zoom para não esculhambar tudo, mas eu estou vendo algumas pessoas que eu tenho muito carinho. Fala, Marcelo, bom ver você, meu amigo, o seu cavanhaque. E queria dizer a vocês o seguinte, na verdade, essa é a palestra mais rápida do mundo, não é a mais curta, ela dura 10 segundos. E eu fiz esse jeito porque essa é a palestra onde o entrevistador é mais importante na sua vida do que o entrevistado, porque o entrevistador é você mesmo, ou você mesma. Então, por onde começar? Então, eu pensei nesse jeito de fazer o máximo de conteúdo em 10 segundos. Como é muita coisa, é muito conteúdo em 10 segundos, logo depois dos 10 segundos eu vou fazer um pequeno resumo do material apresentado. Esse resumo vai demorar uns 5 segundos. Com base nisso aí que a gente vai ter visto, eu gostaria que vocês me fizessem as perguntas e assim a gente vai batendo papo. Se você perdeu as imagens, gente que chegou depois, não tem problema, eu vou pôr essas imagens aqui ao lado aqui para... tá dando eco aqui na minha sala. Se você para poder as pessoas verem as imagens e que continuarem fazendo as perguntas. Então, um momentinho que eu vou agora dar o share screen para a gente fazer efetivamente a palestra. Vamos lá. Vocês devem estar vendo a palestra mais rápida do mundo na tela, né? Essa é a capa da palestra. Então, vamos começar. Ela vai durar 10 segundos. Na verdade, são 10 imagens. Cada imagem vai durar 1 segundo na tela, mais ou menos. Vamos lá.
Pronto. Essas foram a nossa palestra. Vocês viram uma série de temas aí, muita coisa. E vocês podem ter perdido uma coisa ou outra, porque é muita coisa. Então, vamos fazer esse pequeno resumo de tudo que foi apresentado aqui nessa nossa palestra. Então, isso aí é basicamente o que eu queria comentar. E, finalmente, só agora, vamos abrir para as perguntas. Então, vou dar o Stop Sharing. Eu espero que tenha funcionado, que vocês tenham visto todas as imagens. E, como lembrete, eu vou pôr aqui as imagens. E aí vocês podem ver o que eu estava comentando. Turma, enquanto vocês estão vendo tudo isso aqui do lado, a primeira delas que a gente começou, que foi aqui, é evidente essa aí. Essa é a Olinda, mas não é só a Olinda. É a Olinda num quadro pintado pelo meu amigo Zé Cláudio. Zé Cláudio é um pintor pernambucano de muito destaque e é também um grande amigo. O que eu quis falar com essa imagem de Olinda, e não só Olinda, Olinda pintada por Zé Cláudio, é a importância da nossa origem, da nossa identidade. Algumas das pessoas mandaram perguntas antes, e algumas das perguntas estavam dentro dos temas, né? Porque eu pedi no parênteses, por favor, atenham-se aos temas da palestra. Então, vocês perguntaram, tem tanto líder latino comandando agências ou tendo carreiras de liderança lá fora? Por que será isso? Por que será que existe esse fenômeno? Então, eu acho que uma das coisas que os latinos, quando vão lá fora, ou aqui fora, né, tanto nos Estados Unidos quanto aqui na Europa, a gente tem uma grande capacidade de comunicação e jogo de cintura. Isso é característica não apenas do Brasil, dos latino-americanos de um modo geral. E isso ajuda muito, porque a gente tem que conviver com situações sob pressão, com muita gente, opiniões diferentes. Os clientes, como em todo lugar do mundo, mudam o briefing rapidamente, porque às vezes as circunstâncias mudam. Agora, na época da pandemia, principalmente no começo, esses briefings mudavam com muita frequência. E o latino lida com isso de uma maneira mais natural e menos neurótica, porque a gente vive mudando, né? A gente tem que se adaptar a muitas loucuras na nossa vida. Essa é uma característica do nosso povo. E quando a gente vem aqui, a gente faz tudo isso com um sorriso. É uma graça. É o jeito de jogar futebol do brasileiro, reflete esse temperamento. Quem via o Ronaldinho Gaúcho antes dele tentar entrar nos outros países sem passaporte ou documento de identificação, quando ele jogava futebol, ele sempre jogava sorrindo. Era incrível como ele jogava com aquele sorriso. Era uma brincadeira. E esse tipo de comportamento no futebol é o que a gente tem no dia a dia da agência. Então a gente tira leite de pedra, a gente não chora, a gente não reclama, mas não está nas condições ideais, porque se a gente no Brasil for esperar as condições ideais, a gente não acorda, não sai da cama, não atravessa a rua. E aqui na Europa, ou no primeiro mundo, as pessoas esperam as condições ideais. Eu até brincando falei na agência, como primeira atitude que a gente deveria fazer era demitir o mordomo. Ninguém entendeu. Olha, tem um cara tocando, rapaz, violão, Vairon. Vairon, você está em mute, Vairon. É uma pena, porque ele está animado. Eu não sei o que ele está tocando, tirou a câmera, ficou tímido. O demitir o mordomo é porque eu falei, se a rainha no Palácio de Buckingham, que é a referência próxima aqui dos ingleses, quando ela está com sede, o que é que ela faz? Ela chama o mordomo. Aí o mordomo vai lá, ela fala, eu estou com sede. Aí o cara vai pegar água, dá para ela. Eu imagino que seja assim. E eu falei, e na sua casa, na nossa casa, quando a gente está com sede, o que é que a gente faz? Vai na geladeira e pega água a gente mesmo. Então, na Ogilvy, que é uma agência grande, com muita estrutura, não tenha a tentação de fazer como a rainha e chamar o mordomo. Preciso de uma referência de um pato ou uma referência de um copo de gin.
Chame o mordomo. Cadê o assistente? Cadê o designer? Cadê o job? Qual é o número do job para achar a imagem do gin? Não faça isso. Vá no Google você mesmo, procure a imagem do gin. Então, não sejamos rainha da Inglaterra e chama o mordomo. Isso é da origem da gente de Olinda. Lá vem Vairon cantando. Então, o outro aspecto de ser um quadro do Zé Cláudio é porque o Zé Cláudio é uma figura espetacular. Ele é filho de um dono de uma loja na cidade de Ipojuca, que é o município que tem Porto de Galinhas. Quem já foi a Porto de Galinhas fica no município de Ipojuca. E Zé Cláudio desenhava lá, não tinha a menor condição de saber nada. Ele era filho do dono da venda, que vendia as coisas lá, e ele virou um pintor. E o pai dele nunca acreditou que o filho, porque pintor, fosse uma profissão, porque lida com criatividade, isso não é profissão de nada. E Zé Cláudio obteve muito sucesso. Virou um pintor, ia sempre, expunha nas Bienais de São Paulo, virou um nome. E um dia um cara pediu um quadro, um retrato. Zé Cláudio pintou o retrato, já era no auge da fama do Zé Cláudio, e ele vendeu um quadro a um bom preço, a um preço significativo, de um dinheiro que o pai dele talvez nunca tenha visto em nenhum mês da vida dele, tanto dinheiro. E Zé Cláudio disse: agora eu vou conquistar o meu pai, agora eu vou conquistar o respeito do meu pai. E disse: olhe, papai, mostrou o cheque, né? Olhe, papai, o que um cara pagou a mim porque eu pintei um retrato para ele. Aí o pai de Zé Cláudio pegou o cheque, olhou aquele valor assombroso e perguntou: quem foi o besta? Então Zé Cláudio escreveu um livro que diz: meu pai não viu minha glória. E a glória de Zé Cláudio é não ter glória, é tomar banho de cano, de mangueira, do lado de fora, é viver o dia inteiro de pijama pintando os quadros dele, é não ter que dever dinheiro a ninguém, nem ao aluguel, porque é uma vida muito simples, dedicada à paixão dele. E o Zé Cláudio eu aprendi muita coisa. E Zé Cláudio é esse mestre que me ensina a ir para a vida fora sem esquecer das origens. E ele virou uma pessoa de grande cultura, um cara muito erudito, mas fala do mesmo jeito como ele está falando com as pessoas de Ipojuca. O primeiro, digamos assim, assunto que a gente abordou aqui. Deixa eu ligar de novo as imagens para a gente lembrar. E agora vocês podem, se não vai ter o chat, a Laís está me mandando algumas perguntas aqui por celular. E a pergunta é a seguinte: será que o Ferreira Goulart pode representar a palavra e como ela se faz necessária em tempos de comunicação na velocidade da luz? Então, ficou bom que a segunda pergunta é do Ferreira Goulart, porque é a segunda imagem. O porquê, a razão do Ferreira Goulart é uma boa pergunta, porque eu vou contar um pouquinho de o que é que eu acho que é importante para a gente tirar do Ferreira Goulart para o nosso assunto aqui, comunicação, publicidade. E a gente sabe, todo mundo que trabalha nisso, da pressão que é adotar as novas tecnologias, da pressão que é aprender as novas mídias, transitar para uma nova fase. O mercado está sendo interrogado, né? As agências precisam mudar e tal. O Ferreira Goulart, é óbvio, como ele é um poeta, ele é uma pessoa criativa. E o que eu acho curioso da carreira do Ferreira é como ele mudou por várias fases. Então, o que eu tiro inspiração do Ferreira é o seguinte: ele é um cara que nasceu no Maranhão, de origem muito simples, e que não sabia que existia poesia no mundo. Quando ele era criança, no livro de gramática, ele viu, no final do livro de gramática, tinha os poemas, mas os poemas eram Castro Alves, Camões, Gonçalves Dias, ao ponto de Ferreira Goulart achar que todo poeta já tinha morrido, porque só tinha gente que tinha morrido há muito tempo. Então ele achava, não tem mais poeta vivo. E ele queria fazer poesia. Mas ele imitava aqueles jeitos de fazer poesia das formas fixas, os sonetos e aquela linguagem rebuscada e tal. Um belo dia, Ferreira Goulart descobriu os poetas modernistas, Drummond, ele descobriu Oswald de Andrade, e era um outro tipo de poesia que ele ficou escandalizado. Digamos assim, a gente que sabia 30 segundos, rádio, outdoor, de repente vê um outro jeito de fazer.
Aí ele se entusiasmou, jogou fora aquele jeito antigo e começou a fazer a poesia moderna. Mas ele achou, ficou tão embalado e entusiasmado com isso, que ele disse: eu não posso fazer esses poemas novos com a linguagem velha, que é a língua portuguesa, do mesmo jeito que com as mesmas palavras que aquela turma que já morreu usava. Ele entrou na loucura de fazer tão grande que ele disse: o poema, a linguagem tem que nascer junto com o poema. A linguagem tem que ser tão nova quanto o poema. Isso culminou num poema que ele fez, que ele chamou de Roseiral, que é uma mistura. Eu tenho que tirar aqui o negócio, senão vocês não vão ver. Isso me atrapalha um pouco, Tite. Roseiral. É uma mistura de roça com roseiral. E ele fez uma linguagem que ele inventou, a linguagem junto com o poema. Ninguém entendeu patavina, porque era coisa do tipo Uilã, lavramos olhares flamas, crespitã, glanges, mazuaf. Ele inventou a linguagem junto com o poema, só que o problema dele qual foi? Ninguém entendia nada. Aí ele entrou em crise. E a saída da crise foi que ele inventou um objeto que é um poema. Saiu do papel. Fez uma placa de madeira com um cubo em cima. Quando você tirava o cubo, tinha uma palavra que dizia lembra. Você botava o cubo de volta, mas agora aquela palavra estava na sua cabeça e aquele objeto tinha ganho uma outra significação porque você tinha a palavra lembra na sua lembrança. Culminou que ele inventou de fazer um poema enterrado. Ele diz que é o primeiro poema do Brasil que tinha endereço e CEP. O Hélio Oiticica ficou louco, fizeram na fazenda da casa do Oiticica, cavaram um buraco e enterraram o poema. Choveu na véspera da inauguração do poema. Quando eles entraram lá com toda a pompa e circunstância no buraco, estava tudo boiando, os cubos boiando. Ele desinteressou-se por aquilo, fez a poesia concreta com os irmãos Campos, de São Paulo. Aí foi preso, entrou a Revolução, 64, ele foi para a União Soviética e disse: poema só interessa se falar com o povo, esquece essa coisa sofisticada. Então você veja quantas vezes ele se reinventou. Ele foi se reinventando. Picasso a mesma coisa. Pintava com pincel, mas pintava com luz, aquela coisa que a exposição da fotografia era lenta, ele pintava com luz, fazia cerâmica, fazia coisa com papelão, entortando arame, fazia obras com espinha de peixe que ele tinha acabado de comer. O que é isso, na minha opinião? Pessoas altamente criativas que não têm casamento com o que foi feito antes, estão abraçando tudo que vem. Modestamente, eu acho que no nosso meio de publicidade, a gente ficou tão especialista naquilo que sabia fazer por tanto tempo, que quando vem as outras coisas, vira a tecnologia é outra coisa, social media é outra coisa. Quando tinham a internet logo, era um outro departamento das agências, que a gente não queria sujar as nossas mãos fazendo banner. Não, banner não. Picasso fazia obra de arte com espinha de peixe. Se Picasso fosse vivo na época em que apareceram todas essas coisas, ele não ia fazer, eu sou pintor. Ele ia abraçar isso do mesmo jeito que o outro gênio que está vivo, que é o David Hockney, pega o iPhone, pega o iPad, faz desenho no iPad, faz desenho no iPhone, inventa. Surgiu o fax, ele fez obras de arte com fax. Surgiu o Polaroid, ele fez obra de arte com Polaroid. Aquelas colagens que hoje todo mundo imita em publicidade. Uma foto por cima da outra para dar várias perspectivas. Então, o que eu acho que a gente pode aprender, e vocês estão vendo que eu estou falando de outras áreas da criação que não são de publicidade, para tirar lições dela, é porque eu acho que o nosso mundo de publicidade, infelizmente, é muito ensimesmado e quer aprender vendo o anuário de própria publicidade, como se a atividade criativa fosse restrita ao nosso mundo e fossem meras curiosidades o que outras pessoas criativas fazem, como cantores, compositores, pintores e rappers. E, no entanto, eu acho que a gente está perdendo muito da graça. Por quê? Quem cria os memes, ou os memes, são fabulosos, são divertidíssimos. Quem inventou, que é aquela estética feia daquele quadrado com uma frase em cima e a piada vem embaixo? As pessoas inventaram, surgiu organicamente.
E a gente tem que estar aberto a esse tipo de organicidade e não preso no jeito, não, é sempre um diretor de arte e um redator. Não me venha com mudanças. É loucura isso. É uma atitude contrária da criação. É uma atitude que preserva o que era. E se a gente fosse assim na história da arte, a gente ia estar pintando Leonardo da Vinci até hoje. Quando chegasse Picasso querendo esculhambar com a perspectiva, a gente diz, não é assim. Então, acho que a gente tem que aprender. Você que perguntou o que é que a gente pode pegar com o Ferreira Goulart, da imagem, da velocidade, o que eu acho que a gente pode pegar é o que é que estão fazendo, o que é que e ser onívoro, quer dizer, se alimentar de tudo. Isso é o que eu queria falar com a imagem do Ferreira Goulart. E eu acho boa que a imagem é assim, ó. É uma coisa desesperada. É dizer, meu Deus, sejam criativos pelo amor de Jesus Cristo. Então, a gente respeita muito as regras do nosso meio. A gente adora pedir que o cliente desrespeite as regras da categoria dele, e é corajoso. Mas na nossa categoria, a gente gosta muito de respeitar. Está errado. A gente não pode dizer uma coisa para o cliente e fazer outra dentro de casa. A gente tem que ser tão corajoso quanto a gente fala que os clientes têm que ser. Então, qual é a coragem? Reinvente os processos. O que a Keika está fazendo aí no Brasil é espetacular. Ela é uma pessoa que é criativa, está num posto de comando, como merece, e não tem medo de estar discutindo o processo, de reinventando. Isso a gente precisa. Isso a gente, é difícil, é difícil. Qualquer coisa que é nova é difícil. E eu bato palmas para quem fala. O Washington Oliveto, quando estava aqui, nessa mesma sessão dos insights, aliás, é por isso que eu pus essas imagens, que são, na verdade, 10 insights, então eu estou me atendo um pouco ao tema. O Washington falou, ele ficou um publicitário de sucesso porque ele saiu do meio de publicidade e foi conviver com vários outros artistas. É claro. Enfim, o Washington participou de uma coisa infinitamente maior, na minha opinião, do que a publicidade, porque o que ele fez foi, de certa maneira, ajudar a formar a nossa cultura do país. Então, quando ele fazia aqueles lançamentos da Raider, que era um videoclipe com uma música de fulano cantada pelo cicrano, aquela música bombava, ele estava ajudando a criar cultura. O André Midani, que era o cara da gravadora, que André Midani ajudou a lançar, tanta gente que está aí hoje em dia, que é respeitado e querido por essas pessoas, Gilberto Gil, Mutantes, Caetano Veloso. André Midani era um gênio da música. E ele via no Washington um irmão criativo, porque ele via que o Washington tinha aquela mesma perspicácia, o pulso de criar cultura e não apenas aquele anúncio. Andy Warhol fez arte com anúncio. Por quê? Porque publicidade, comunicação, logotipo é cultura. Caetano Veloso também fala Coca-Cola em várias vezes. Ele achava, até no livro Verdade Tropical, ele achava que ele tinha sido o primeiro a citar a Coca-Cola naquela música. Eu tomo uma Coca-Cola na canção Tropicália. Não, Alegria, Alegria. Mas Luiz Gonzaga já tinha citado Coca-Cola. E ele reconhece isso no livro. E é por isso, o que a gente faz é cultura se a gente conseguir subir àquele nível. E a gente sabe, o Posto Ipiranga é cultura. O ministro da Economia é chamado de Posto Ipiranga. E a capa da Piauí desse mês é espetacular, com aquele Posto Ipiranga depredado, caindo aos pedaços. De onde veio aquela imagem que o Posto Ipiranga é o ministro? Publicidade. A gente criou essa cultura. E a mesma coisa, o Jacques Lilkovic, com quem eu tive a honra de trabalhar, que falou, eu sou você, amanhã o efeito Orloff. O Washington Oliveto novamente criou a frase, o primeiro sutiã a gente nunca esquece, que virou um padrão de se dizer, a primeira presidência a gente nunca esquece, a primeira greve a gente não esquece, e assim por diante. Então, isso ou não é assim um Abrastemp do Ricardo Freire? Se a gente conseguir fazer direito, a gente acerta no alvo. E isso independe da forma, o que é a veia da emoção que a gente tem que saber pegar. E tem cliente aqui? Era importante que tivesse cliente, porque o cliente tem que entender a hora de deixar a coisa rolar e soltar. Solta. Por exemplo, outra campanha que fez sucesso, coisa antiga, né? Estou revelando minha idade, que também não é segredo nenhum. O Valizé, o Parmalat que o achou. O achou uma coisa, aqueles crianças fantasiadas de bichinho eram irresistíveis.
isso aqui vai bombar. É como se quem acha um refrão, como o Washington fala. Tem alguns refrões, o Lulu Santos encontra refrões que pegam imediatamente. O achou um daqueles, que aquelas crianças. Acha um cliente. O cliente tem que ter a sensibilidade de perceber isso é maior do que o que eu tinha planejado. Se você planejou comprar um Uno e alguém fala, eu ganhei uma Ferrari, quer para você? Não, não, não. Eu planejei comprar um Uno e o Uno tem que ser branco e do ano 96. Não me venha com essa Ferrari. Você não pode, como cliente, dizer não ao sorteio da vida. Que se tiver criativos malucos pensando na sua marca o tempo inteiro, e eles fazem isso na hora que ele não está com o objetivo de pensar na sua marca, é porque ele gosta de você, ou porque ele teve uma ideia brilhante, ou você é um bom cliente e está na cabeça dele, ou a sua marca é boa, qualquer coisa assim. E esse criativo, essa criativa, pensa nessa ideia. Saiba reconhecer que, como disse o John Lennon, a vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo planos. Então, a pessoa da Parmalat viu aquilo e falou, isso é espetacular. E eles estavam na dúvida se encomendavam na Itália, os bichinhos que eles fizeram de pelúcia para promoção, se eles encomendavam 1 milhão ou 2 milhões de bichinhos. Eles venderam 18 milhões. 18 milhões de bichinhos Parmalat. Então, isso é o que a gente consegue fazer. Ah, mas eu não faço promoção. Ah, eu faço só título. Isso naquela época, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Pelo amor de Jesus Cristo. Vamos ser criativos, turma. Bom, essa era essa história aí. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Bom, já liguei as imagens outra vez. Então, são respostas longas, né? A palestra, por isso que eu falei que não era a palestra mais curta, porque as respostas, pelo amor de Deus, é cada resposta maior que a outra. Mas ela é rápida, foram 10 segundos. Vocês viram que eu falei pelo amor de Jesus Cristo, né? Então não tem cristofobia nesse país. Não tem cristofobia. Eu não vejo nenhum cristão sendo assassinado porque é cristão. Eu vejo cristão tendo as dívidas bilionárias sendo perdoadas. Mas eu nunca vi cristão sendo assassinado pelo fato de ser cristão. Isso não. Então, vamos também, na nossa profissão, combater as fake news. Porque também tem produto, também tem campanha que nos pedem que é fake news. O produto não faz aquilo que promete, a gente tem que também chamar o cliente e dizer, ó, isso aqui não é bem assim. Pode ser fora de ordem, pode ser fora de ordem. Qualquer imagem aqui está boa. Não tem ordem. Bom, e para não ficar em silêncio, eu vou pegar a terceira. Essa aqui, ó. Eu vou pegar a terceira e eu vou dividir minha tela outra vez. Parece a ópera de Sydney. Boa pergunta, mas não é a ópera de Sydney. É uma igreja. Isso aqui é interessante. Eu vou dividir a minha tela para mostrar aquela imagem que é essa aqui, ó. Tarará. Ela tem que estar na tela cheia. Estão vendo essa imagem aqui, né? Essa imagem é uma prova cabal do que a criatividade consegue fazer. Porque, teoricamente, vocês estão vendo dois traços aí, dois traços amarelos, né? Só que, ao colocar esses dois traços amarelos na página, aparece um terceiro traço magenta, roxo, no meio. Entre os dois amarelos apareceu um terceiro. Isso é o que a criatividade consegue fazer. Ela consegue literalmente fazer com que 1 mais 1 seja igual a 3. Um traço amarelo mais um traço amarelo igual a 3 traços, porque apareceu esse terceiro entre eles. Isso é o que a criatividade consegue entregar, que muitas vezes o cliente que opera na lógica, ele não é uma pessoa criativa, não consegue entender. Ou às vezes o planejamento, ou às vezes o atendimento, ou às vezes qualquer outra pessoa que não seja da área criativa e desconfia, ou melhor, não confia que a criatividade pode fazer 1 mais 1 igual a 3. E aí quer entrar na coisa linear e lógica. Como a gente é criativo, a gente tem que abraçar esse negócio e deixar a criatividade resolver
as coisas. Às vezes, há agências onde o processo quer imperar. Só que o que acontece com o processo criativo? Ele é bagunçado, né? Todo mundo sabe, o processo criativo é louco. Ele não é linear, ele anda, ele volta, ele dá errado, ele é curvo. A gente quer fazer uma coisa, acerta a outra. E assim é o processo criativo, ele tem que ter um pouquinho de voz. Eu acho que na nossa profissão, porque criatividade é aplicada, a gente não é artista, né? A gente tem que dizer algo específico, mas às vezes isso pode soterrar alguma liberdade que a criatividade precise. E porque num processo lógico, com data, com hora, com preço, às vezes isso pode atrapalhar o resultado. E eu acho que a gente tem que ter essa confiança do mergulho no desconhecido. A gente que pode, planejamento, às vezes se sente ofendido de ter que fazer o retroplanejamento, né? Agora a criação chegou nessa ideia, essa é a ideia, e eu tenho que fazer o retroplanejamento para explicar a ideia. Isso é uma atividade menor. Não é. Seria uma atividade menor se o processo criativo fosse uma coisa insignificante ou não digna de respeito ou admiração. Mas não é. O processo criativo é espetacular, é onde a gente sonha, é onde a gente viaja. E se esse sonho, esse imponderável, o inconsciente joga algo que ninguém estava esperando, a gente tem que ter, às vezes, a humildade de perceber isso é melhor do que eu queria. É a história, atirei no que vi, acertei o que não vi. Um exemplo clássico, antigo, mas é que eu soube, então eu posso contar. A campanha Brasileiro é Apaixonado por Carro, do Posto Ipiranga, antes dessa, que está agora, que é outro sucesso espetacular, mas lá atrás, tinha aquela Brasileiro é Apaixonado por Carro. Lembra? Tinha um carro, uma coisa engraçada, que o cara cobria o carro com todo cuidado, ficava tendo certeza que o carro estava coberto. Aí ia dormir, pegava o lençol, virava, descobria a mulher. Ou seja, o cara gostava mais do carro do que da própria esposa. Não estou dizendo que isso é um comportamento adequado, estou dizendo que era uma piada. Você ria da patetice desse homem, é óbvio. E uma outra também muito engraçada, que era um sindicato, e um líder sindical conclamava todo mundo a pôr um adesivo com a calça. Vamos lá, companheiros! Aquele clima de sindicato bravo, né? Comunista. Ali sim, o sindicato bravo. Vamos colar esse adesivo no nosso carro, vamos! Aí tinha um cara que levantava o dedinho lá atrás. Com licença, esse adesivo é daqueles que quando a gente tira fica aquela colinha manchando o vidro do carro? Aí dizia, brasileiro é apaixonado por carro. Venha no posto Ipiranga, onde a gente sabe tratar do seu carro com a mesma paixão. Essa campanha, houve 3 levas diferentes dessa mesma campanha, com grande sucesso, ganhando profissionais do ano, mas o planejamento engolia ela sem gostar muito, porque não era o que eles queriam. O planejamento queria uma outra coisa e como a criação tentava e não conseguia executar, terminavam indo por essa, que era o que eles tinham gostado mais. O prazo esgotava, para não ficar chato, vamos com essa mesmo. Sucesso retumbante, prêmio, o diabo. Segunda leva, agora vamos voltar lá, que esse aqui é que é o planejamento certo, não é aquilo lá. Tentava, não dava. Infelizmente, vamos ter que fazer o segundo ano daquela campanha. Então, eu acho que o planejamento tem que ter também a percepção de dizer, isso está funcionando, esquece aquilo que eu falei. Isso aqui ficou melhor. Porque a gente, como criativo, o planejamento é uma atividade criativa. É claro que o planejamento é uma atividade criativa. O planejamento não dá em árvore. Alguém tem que inventar, tem que ter um insight que destrava o assunto graças a uma coisa de planejamento. É fundamental o planejamento. E é uma atividade criativa. Muitas vezes tem que trabalhar junto com a criação. É responsabilidade dos dois. E se o planejamento vem com a ideia, ou se a criação vem com o planejamento, não interessa, cara. Ou quando o seu time faz um gol de back, tem que anular, porque o cara de back tem que ir na defesa, pô. Esse cara de back, o que é que ele vem fazer no ataque? Anula o gol, não quero o gol de back. Só um time de louco faria isso. Então a gente tem que perceber essa coisa. Bom, essa é a outra história. Tem mais alguma? Não. Vamos lá. Pergunta 3. Chuveiro chama para questões ligadas à falta ou excesso de água no planeta. Não era por aí, mas é uma boa pergunta. A publicidade pode salvar o planeta?
Eu adoraria que tivesse tanta responsabilidade nas nossas costas, mas vamos devagar com esse andor. Quem vai salvar o planeta é todo mundo. A publicidade pode ajudar a comunicar essas coisas, mas nesse exemplo da pandemia, temos um ótimo exemplo aqui nas nossas mãos. Tem uma coisa muito simples que fazer, que é usar uma máscara. É muito simples. A máscara é barato, é fácil de aplicar, mas mesmo esse pequeno gesto parece estar acima da capacidade humana de solidariedade. É muita coisa, é muito sacrifício usar essa máscara. E não é só esses elementos que a gente vê no Brasil espancando as pessoas na loja de sorvete que acontece isso, não. Aqui na Inglaterra também, a mesma coisa. Eu presenciei isso em avião. Todo mundo de máscara no avião, quando podíamos voar para alguns países. E tinha uma família inteira de ingleses que podem andar de avião, portanto não são qualquer pessoa, e eles se recusaram a usar máscara. Só usaram a máscara quando a aeromoça disse, então vou ter que falar ao comandante, ele vai parar o avião, vocês vão descer, a gente vai ter que tirar as malas de vocês. O avião já estava taxiando para decolar. Aí eles concederam, botaram a máscara. Mas, então imagine o esforço da humanidade para salvar o planeta. Deixar de andar de carro, deixar de comer carne, deixar de tomar coisas, deixar de jogar plástico no mar. Se usar máscara é uma coisa acima da boa vontade de muita gente, e o perigo é iminente, ele próprio pode pegar uma doença que mata, ou os pais dele, ou pessoas queridas dele podem pegar graças a ele ou ela. Mesmo assim, isso é pouco. Imagine o plástico, onde a consequência não é tão direta. A consequência é muito maior, é uma foto tirada de uma altitude muito maior do que o meu imediato. Então, eu não tenho tanta fé, infelizmente, não tenho tanta esperança na nossa raça, e a publicidade pode tentar à vontade, a gente está fazendo com máscara, tarará. Maior publicidade do que o número de mortos por dia em muitos países por causa desse Covid, essa é a melhor publicidade, use a máscara. E mesmo assim não funciona. Tem gente que nega isso. Tem gente que acha que isso é uma mentira da esquerda, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A economia inglesa vai entrar nessa, a economia americana vai entrar nessa, a economia da Europa vai entrar nessa, a China, que vende para o mundo inteiro, vai entrar nessa para prejudicar um político do terceiro mundo. Se acha, né? Pelo amor de Deus. Bom, mais alguma? Ih, rapaz, você está mandando aqui. O garfo tem a ver com Arthur Bispo do Rosário. Boa, eu estou gostando demais dessas perguntas, mas não era, hein? Mas é muito boa. O garfo é panela de pressão, sabe? Quando tem aquela panela de pressão que tá... Aí você põe o garfinho ali e tira a pressão. Criatividade é o garfo. A gente tem sorte, quem é criativo, tem sorte de ter esse garfo. Porque a pressão é para todo mundo. A encheção de saco é geral. A vida é chata, a vida é dura para todo mundo. É claro que a vida também é ótima. Você toma gin tônica, fala com vocês. Também tem momentos maravilhosos. Mas tem muita coisa que enche o saco. Quem é criativo pode extravasar essas coisas através da criatividade. É um gesto de agressão ao mundo. Quem não é criativo tem que achar outra coisa. Esporte, também válida. Trabalho, qualquer outra coisa. Corre, joga competição, qualquer coisa. Cozinha. São momentos de extravasar. Quem tem cliente aqui, se tiver cliente aqui, saiba que o pessoal da criação usa a sua marca para extravasar as pressões e as angústias e as frustrações e as raivas e os traumas de infância, o que quer que seja. Ele usa a sua marca para isso. Então, os traumas daquela pessoa fazem você ficar mais rico ou mais rica. Então, é um trato. Tem que haver um trato. Nenhum criativo vai se dedicar e querer fazer o melhor, e querer fazer a ideia mais louca e mais eficiente, e usar como a A.K. Way ganhou o Grand Prix da Nike, tendo aquela ideia espetacular de pôr os grafites usando a Nike, aí se eu for lá eu baixo, uma coisa espetacular que entrou na cultura de São Paulo para vender os sapatos da Nike. O cara que fez aquilo
não fez aquilo porque ele quer muito vender o sapato da Nike. Essa foi a consequência. O que ele queria muito fazer é mostrar para todo mundo, não sei para quem, mostrar para o menino da quinta série C, que um dia esculhambou ele na hora do recreio, sei lá o que é, mostrar para um namorado ou a namorada que o rejeitou há 2 anos, que eu tenho valor, sim senhor, olha aqui o que eu fiz para a Nike, olha aqui, eu ganhei o Grand Prix, eu sou o melhor do mundo, porque a minha ideia é a melhor do mundo. Essa é a motivação do criativo. O que é que a Nike lucra com isso? Vendeu sapato. Entrou na cultura de São Paulo. Foi uma coisa espetacular aquilo ali. Então, o cliente tem que saber, não frustre o seu criativo também, porque senão você vai se juntar ao menino da quinta série C na hora do recreio, cliente. Senão você vai ser outra namorada que recusou o cara ou a menina, o namorado, enfim, o parceiro, há 2, 3 anos atrás. Não se associe a essas pessoas. Eles são os bullies, os bullies dos criativos. Não se associe aos bullies. Se associa assim, chora aqui, rapaz. Vem cá, Fernando Machado, o que é que o Fernando Machado é? Qualquer criativo que tenha a ideia mais louca do mundo, manda para ele. E se a ideia é louca mesmo, o que é que ele faz? Dê cá um abraço, vamos fazer sua ideia. Sua agência não é nem minha cliente, mas a sua ideia é tão espetacular que você é meu amigo a partir de agora. E você agora vai fazer isso comigo. O Opera de Tour foi isso. Então, os clientes têm que entender que há muito ouro sendo jogado neles. É claro que é ouro de tolo, nem tudo que reluz é ouro, é óbvio. Nem toda ideia de criativo é gênio. O Fernando Machado também recusa muitas ideias porque não são do nível que ele quer. Qual é o nível que ele quer? Melhor do mundo. Quero ganhar melhor anunciante do mundo, como ele ganhou na Inglaterra semana passada. Burger King, melhor anunciante do mundo. Ganhou o lápis preto e 12 outros lápis, porque ele é o melhor do mundo. Então, as pessoas que têm essa mesma pujança criativa vai olhar para o Fernando, não vai olhar para você que fica procurando pelo em ovo. Aí você vai ter uma coisa eficiente e transparente. De que adiantou? De acordo com o programa, tudo certinho e ninguém viu. Não adianta, querido ou querida. Então, vamos fazer as ideias que chamem a atenção para você ter mais resultado. Ter mais resultado. Essa é a função da criação. É o garfo. O garfo tira a pressão das vendas. A agência que está com um relacionamento ruim com o cliente. O que é que melhora esse relacionamento? Não é processo, não é novo atendimento, não é contratei mais 3 caras para atender sua conta. É um trabalho de sucesso na rua. Todo mundo fica feliz. Os problemas desaparecem. É simples. A gente é que complica. Outra. Coca-Cola entra onde nessa história? É proibido proibir? Bom, eu sou fã do Caetano, já adorei. A Coca-Cola é o nosso poder. A Coca-Cola é a marca, ou uma das marcas, que mais noção tem do que faz a nossa profissão. A Coca-Cola é espetacular, porque essa marca aí é reconhecível demais. Por quê? Porque eles sabem utilizar isso. Eles sabem valorizar os ícones que têm. Eles apostam nas ideias certas. Eles são nossos clientes, mas eu nunca trabalhei direto com a Coca-Cola. Mas eu, quando fui apresentar uma coisa para a Coca-Cola, lá em Atlanta, fiquei emocionado e falei para a turma, era uma concorrência. E eu falei para a turma, antes de a gente entrar na sala para apresentar, falei, turma, essa é a apresentação final. Algumas agências já bailaram no processo. Nós estamos na final e nós vamos apresentar uma coisa para a marca Coca-Cola global na sede em Atlanta. Ou seja, nós vamos jogar agora a final da Copa do Mundo. Se a gente vai ganhar ou perder, é irrelevante. Vocês estão na final da Copa do Mundo apresentando uma campanha para uma das maiores marcas desse planeta na sede. E a gente não ganhou a concorrência, aliás, ninguém ganhou. A coisa mudou, tudo mudou, o mundo está mudando a cada minuto. Ontem mesmo o primeiro-ministro aqui já mudou tudo outra vez. E não é errado, porque o Covid está aí. Então, mas quando a gente perdeu a concorrência, eu respeitei o resultado, não fiquei chateado. Porque eu disse, esses caras sabem. E se eu não estou no nível deles, eu tenho que chegar no nível deles. Eu tenho que aprender com esses caras.
Porque ninguém está lá comandando a marca Coca-Cola por acaso. Essa marca sabe o que vale. Então, esse é um exemplo assim do que a gente constrói disso. Não é à toa que é uma marca sempre citada em canções do Caetano Veloso, por exemplo. Vamos mais. O case do tênis do Michael Jordan, Nike Jordan, no filme do Spike Lee, foi sensacional. Olha, deve ter sido, esse eu não conheço, franco com vocês. Esse case do tênis do Michael Jordan no filme, o filme que você fala é o Faça a Coisa Certa lá atrás, que aparecia o tênis do Michael Jordan, aquele lá atrás? Não sei. O garfo, já falamos, o chuveiro, já falamos. Maite, minha pergunta não é referente às imagens, ao trajeto na propaganda. Por que eu mudei da direção de arte para a redação? Pô, são várias perguntas. Do mesmo jeito que eu botei várias imagens em 10 segundos, ele botou também várias perguntas. O Henrique Chaparro botou em várias perguntas numa mesma interrogação. Bom, isso eu não falei muitas coisas minhas, porque elas são absolutamente irrelevantes para vocês, mas essa é uma curiosidade que ele teve, então eu vou responder. Eu gostava de desenhar e gostava de escrever, igual. Aí fui numa agência no Recife chamada Ítalo Bianchi, já tinham contratado o redator, que era o Heitor Dália. Eu queria ser redator, eu acho que eu tenho mais facilidade com palavras do que com imagem, das duas. E aí eu queria ser redator, mas o Heitor já tinha sido contratado e disseram não tem diretor de arte. Aí eu peguei a vaga de assistente, né? Assistente de arte, não sabia nada, não sabia nem passar a letra 7, não sabia nada. E aí fui aprendendo, tive um chefe muito gentil, que é o Ricardo Caldaço, gaúcho, que tinha saído do Rio Grande do Sul para o Recife para esse cargo lá na Ítalo Bianchi, e ele foi o cara que me ensinou muita coisa, ele teve muita paciência comigo e foi muito generoso. Aí eu aprendi, aí fui para a DPZ, fiquei 3 anos lá, fui para a UMAP. A UMAP, que é o templo da direção de arte, é onde eu disse, agora eu tenho que me ralar aqui para entregar. O Marcelo é gênio, Marcelo Serpa, ele faz as coisas assobiando, nunca vi. Era um pouco humilhante, para te falar a verdade, que o Marcelo chegava cedo e fazia aqueles layouts todos que a gente conhece, assobiando. Esse filho da mãe, a gente vara à noite, fica angustiado, rasga, eu rasgava layout, ficava puto, não acertava, e ele acerta de primeiro, de segundo, assobiando. Dava uma raiva danada. E saía cedo. Ele é gênio, né? Eu não sou gênio. Então eu tinha que ralar, e demorou, aí era difícil, era muito difícil. Depois de 10 anos nessa profissão de direção de arte, 7 na UMAP, 3 na DPZ, os da Ítalo eram aprendizado. Né? Eu disse, agora chega, a vida me ofereceu a direção de arte, eu obviamente aceitei, mas agora é a hora de eu dizer, será que era isso que eu quero? Eu quero virar redator. Não foi fácil, porque eu sou inseguro, e todo criativo é inseguro, mas eu acho que eu sou um pouquinho mais. Não porque eu seja mais criativo, mas é porque eu seja simplesmente mais inseguro. E era muito difícil mudar. E o Marcelo, eu terminei tendo que mudar de agência, porque na UMAP ninguém saía da UMAP. O Marcelo, tudo bem, o primeiro redator que saiu, eu ponho você no lugar. Mas não saía ninguém. Eu fiquei 1 ano lá, saí eu. Fui para Liu Lara, onde o trade-off era, olha, é um cara que vai sair de uma agência muito espetacular e grande, que era a UMAP, para a Liu Lara, que é um tamanho menor, mas naquela época a Liu Lara tinha ganho muitas contas. Ela, de uma tacada assim, ganhou TIM, ganhou Natura, tinha o Banco Real. Pum, pum, pum. E aí a Liu Lara podia absorver mais gente. Foi nessa que eu entrei lá com o Jax, que foi muito gentil em topar essa empreitada. O Versolato e o Ricardo Freire eram os diretores de criação na época e me aceitaram lá. Eu fui ser redator, eu ficava nervoso. Meu Deus, para que eu inventei isso? Aí eu ia tomar água entre um job e outro para me acalmar. E comecei a fazer e virar redator. Aí saiu o redator. Eu saí do armário criativo, digamos assim. Aí eu escrevi para o Estadão, 10 anos, eu escrevi romance, eu escrevi as coisas para a TV Globo, tudo isso aconteceu. E a publicidade, eu escrever. Agora, curiosamente, muito tempo depois, há cerca de 2, 3 anos, eu recebi um convite da Piauí
para escrever ou para trabalhar, colaborar na Piauí. E a pessoa que me fez o convite, que era a Daniela Pinheiro, disse, mas você já escreveu Crônica do Estadão? Eu não quero mais escrever. Pense em qualquer outra coisa. Multimídia. Pode ser fala, pode ser um blog, pode ser o que você quiser. Aí eu tinha uns rafs desenhados. Por quê? Garfo, muita pressão no trabalho, que era o garfo. Vou fazer caricatura, vou fazer charge, pondo para fora minhas frustrações, minhas ideias, fazer o sangue criativo fluir, né? Porque sangue criativo também estanca. Então, para esse sangue fluir, eu comecei a fazer o desenho. Mandei para ela, foi o processo inverso. Mandei meus desenhos para a Daniela, falei, top. Aí foram ótimos meses na Piauí, onde eu desenhava toda semana, tomei gosto pelo desenho, reconectei com esse traço do desenho, que era uma coisa que eu não fazia desde os 17 anos de idade. E agora, aos 47, eu estou agora 48, desenhando bem mais. Eu voltei a aprender, agora eu tenho, se vocês quiserem, por favor, me sigam no Instagram, é @Dedé Laurentino, tudo junto no Instagram, @Dedé Laurentino, onde eu ponho meus desenhos, onde aí são minhas opiniões, não é briefing, não é nada, é o que eu quero dizer, o que eu estou sentindo, o que me incomoda, o que me seduz, o que me encanta, o que me irrita, o que me faz rir, tudo eu ponho no Instagram, e é isso que eu faço. Então essa foi a história, meu amigo. Você fez uma pergunta longa e recebeu uma resposta longa. Agora o que tem aqui? Privately. Vou no ritmo do Henrique. Pergunta fora da imagem. Ó. Meu amigo Leandro, eu estou revelando aqui uma coisa que você mandou em privado. Mas vamos lá. Acredito que com o crescimento digital abraçou o racional por demais. Concordo com você. Quase tudo é Search Engine Optimization e métrica. Tem toda a razão. É quase um pecado focar em inteligência, conceito e inteligência. Você pensa sobre quantas pessoas podem sentir falta de propaganda divertida e inteligente, além do Search Engine Optimization? Ótima pergunta, porque vai chegar uma hora, por isso é esse laranjinha aqui. Ó. O laranjinha é o lançamento do Fire Festival. Lembra do Fire Festival? Quem viu na Netflix o documentário, por favor, veja que é espetacular. É uma festa que deu tudo errado. Os caras prometeram uma festa espetacular na ilha do Pablo Escobar, no Caribe. Só tinha modelos de primeiro time, super modelos, água cristalina. E no fundo deu tudo errado. Foi todo mundo preso, os organizadores do evento, porque não tinha nada. Era uma porcaria. Mas o lançamento desse negócio foi brilhante. Eles só pediram para as celebridades botarem esse quadrado laranja, escrevendo Fire Festival. Gerou o quê? Curiosidade. Então, todo mundo cresceu. Mas foi uma ideia, você que falou do CEO, do SEO. Pôr um quadrado laranja sem nada é uma baita de uma ideia. Uma baita de uma ideia. Não é divertido, não é engraçado, mas apela para a coisa mais básica das pessoas, que é a curiosidade. É o que faz você virar a página de um livro. Uma das regras de storytelling e tal é levante as perguntas e adie as respostas. Então você fala, quem matou? Por que ela saiu de casa sem dizer nada a ninguém? Por que ela chegou lá e chutou o gato? Eu não entendi. Ela acabou de receber uma promoção. Chegou em casa, puta, chutou o gato. Não entendi. Aí você quer ver o resto da história. Quero ver o resto da história. Eles usaram a curiosidade apenas pondo um quadrado laranja, nada mais. Só que as celebridades botando, eu e vocês aqui botando, isso não acontecia nada. Mas as supermodelos, que têm milhões de seguidores no mundo, todas no mesmo dia, botando esse quadrado laranja, que diabo é esse quadrado laranja? Então, isso faz falta no mundo digital, que isso é uma ideia. É uma pena que o festival foi uma porcaria e não entregou a promessa. Outra ideia espetacular e um briefing clássico e típico da nova era, para citar o Fernando Machado outra vez, ele disse, eu quero fazer uma promoção que aumente o número de downloads do meu app no celular. É muito clássico de hoje em dia. Como eu faço as pessoas baixarem o meu app no celular transparente, é o novo celular da Apple, ele é transparente, ele nem aparece. Você vai fazer isso baixar. Ora, aí tem métricas, tem todo o back-end, não, o customer journey, tudo isso tem que existir. O cara clica aqui, volta para cá, eu pego essa data para lá, se ele já clicou uma vez, eu jogo essa comunicação, se ele já gostou dessa comunicação, eu tiro e jogo aquela.
geolocalization, contextual não sei o quê, e tome jargão. Tudo isso funciona. Isso é a gramática do livro. O livro tem que ter, Ferreira Goulart. O livro dele toda a gramática está aqui. Mas você não compra o livro do Ferreira Goulart porque ele está correto gramaticalmente, porque não tem um erro de português nesse livro. É ótimo esse livro. Ele não tem um erro de português, rapaz. As concordâncias estão todas perfeitas, do mesmo jeito que ninguém vai baixar o app, porque o user experience foi impecável. O user experience tem que ser impecável, claro, em tudo. Todo livro não pode ter erro de português. E o user experience não pode ter defeito, mas o que fez as pessoas baixarem o app do Burger King é porque o Fernando Machado sugeriu que as pessoas fossem trollar o McDonald's. Vá lá no McDonald's e peça um Whopper, que aí você ganha com desconto. Ora, o próprio Fernando Machado e o Pascoal falaram em Cannes, dizendo que eles tinham tentado antes uma promoção mais simples. Baixe o app e ganhe 50% de desconto num Whopper. Faz sentido no papel. Pô, tem um incentivo financeiro, eu baixo meu app, vou lá, pego um Whopper de graça até. Esse tipo de promoção aumentava em 2%, 3% o índice de downloads do app. Quando eles fizeram essa de ir para o McDonald's, onde você estava tirando sarro do McDonald's para ir no Burger King, ora, o user experience é mais complicado. Baixe meu app, ponha seus dados de cartão de crédito, porque se ele vai vender o Whopper com desconto, ele tem que ter o cartão de crédito. Então, é uma barreira. Eu tenho que baixar o app, preencher dados do cartão de crédito, pegar o carro, ir no McDonald's, pedir o meu Whopper, depois ir no Burger King para pegar meu sanduíche. Teoricamente, é um user experience complicado, não vai dar certo. Só que tem o elemento humano. Você vai tirar sarro do McDonald's. Eu quero. E aí o índice de baixar o app foi acima de 30%, eu não sei quanto foi, eu não sei os dados de cor. Mas é assim, exponencialmente maior do que qualquer outra tentativa. E esse elemento humano faz falta sim, Leandro, no mundo digital, porque só ser eficiente, só ter gramática... Quem sabe escrever português sem erro não é poeta, é revisor. Você pode ser revisor em qualquer agência, mas você não vai dizer, eu sou um grande poeta. Por quê? Eu não escrevo erros de português. Muitas vezes os poetas corrompem a linguagem. Muitas vezes os poetas quebram isso. Se não é só por isso que eles são bons poetas, porque também escrever errado não é sinal de bom poeta. Então, nada é muito preto no branco, tem sempre as nuances. E o mundo digital quer demais que seja preto no branco. É um defeito, porque não é assim. Vamos lá. Eu adorei as imagens que você fez para o post do Rick, há uns 2 dias. Rapaz, qual foi o post do Rick? Eu não sei. Sobre os tipos de viajantes. Não, isso foi o Daniel Condo. Eu adorei aquilo. Os não estou nem a years. Eu adorei os nomes também, mas não fui eu não. Acho que foi o Danielzinho Condo. Eu vi esse post. Mas fui eu que fiz, você tem razão, não foi o Daniel não. É que ele só assinou. Eu vou tomar, como elogio eu estou pegando. Leandro, você agora falou em público, parabéns. Sobre os tipos de viajante, privately. Estou indo aqui para trás, o case do João Maia, Michael Jorge, já vimos. Deixa eu ver se tem alguma imagem que eu não abordei. Essa da igreja, né? Que vocês disseram, parece a ópera de Sydney. Essa aqui é uma igreja do Mies van der Rohe, não, do Richard Meier. Deixa eu botar de novo minha tela, para vocês verem. É uma igreja bonita, vale a pena. É do Richard Meier, ó. É uma igreja linda. E tá vendo os sinos aqui, ó? Olha os sinos aqui, ó. É uma igreja linda, cheia de luz e fica nos arredores de Roma. O que é curioso é que as igrejas de Roma são muito diferentes dessa, né? E como é que uma igreja pode ser daquele jeito? O que eu acho interessante é que antes desse cara fazer essa igreja, que é o Richard Meier, um grande arquiteto americano, antes dele fazer essa igreja, a igreja não tinha esse formato. Era inaceitável. Ninguém desenhava. Desenha uma igreja, o cara desenhava essa aí. Ninguém fazia isso. E às vezes a nossa
a nossa profissão, a gente, às vezes, até por hábito, tenta fazer algo parecido com o que aquilo já é. Então, eu vou fazer um comercial de cereal, já vem na minha cabeça o leite caindo em cima do morango em câmera lenta. E a gente deve evitar. O Dulcídio Caldeira tinha uma imagem muito boa. Ele falava, só aparece ideia boa na página 38 do Word, né? Que as primeiras páginas é tudo você tirando as ideias óbvias. As ideias óbvias. As ideias óbvias. Na 38, que já está cansado, já não tem mais ideia nesse assunto. Já esgotei. Você esgotou as óbvias. Agora é que vai dar trabalho. Agora é que sua, chega na página 38. Porque agora é que você está chegando nas ideias originais que ninguém nunca teve antes. Nem o Richard Meier desenhou essa primeira igreja. É uma igreja? Você quer uma igreja? Pum, desenhou aquela. Então, a gente tem que lembrar disso na nossa profissão. Os prazos tem que respeitar isso. E os criativos têm que respeitar isso. Tem criativo preguiçoso também. Que a terceira ideia já é genial. Fui eu que fiz. Só pode ser genial. Meu diretor de criação não gostou. Pô, esse cara é foda. Fui eu que fiz. Você não entendeu? Só pode ser brilhante. Dê um Google em Picasso, cabeça de bode. Picasso, cabeça de bode. Eu vá em inglês, que deve ter mais imagem. O número de cabeça de bode que Picasso desenhava. Para quê? Para chegar numa melhor, para testar, para fazer desse jeito, para fazer de outro. E ele era Picasso. Mesmo assim, ele fez várias. Uma coisa que me impressionou quando fui no Parque Güell, lá em Barcelona, do Gaudí, e tem a casa dele, e aí dentro da casa lá tem alguns rafes. Bom, o que me impressionou é que ele desenhou tudo da casa, a casa inteira, inclusive o corrimão da escada, inclusive aquela bola que fica no final do corrimão da escada, tem uma bolinha. Só de RAF de bolinha, tinha umas 7 ou 8 páginas do RAF da bolinha. Esse cara não cansava, meu. Porque, na boa, se botasse uma esfera ali, ninguém ia sair xingando. Pô, esse Gaudí era preguiçoso, você viu? O fim do corrimão era uma bolinha, até eu. Nada, cara. Nada escapava ao gênio de Gaudí. Então, quando a gente for pegar o próximo job, vamos ter a humildade de saber que a gente não é nem Picasso, nem Gaudí. Vamos ralar. Não sai de primeira. Agora, tem coisa aqui Bom, a não ser que você seja um gênio. Eu estou falando do meu ponto de vista que não sou gênio. É óbvio que pode haver gênios. É óbvio. Outro dia, uma amiga minha que trabalhou na Liular, a Kátia, eu vi que a Kátia entrou aí. A Bia botou o filho dela de uns 5 anos tocando piano, tocando gaita com o Bob Dylan, um guri de 5 anos com a gaitazinha aqui, cantava, voltava. Esse é gênio. Claro que consegue. Então, pode haver gênios. Eu não sou gênio, então eu tenho que só me resta uma alternativa. Suor. Bora. E dá trabalho. Vamos embora. Pergunta 11. Os tempos cabeludos que vivemos de extrema polarização acontece porque há sempre ciclos ou dessa vez deu merda mesmo? E vamos ser engolidos pelos conservadores e extremistas. Ah, se eu soubesse. Eu não sei. Eu não sei. Mas que tá difícil, tá. Outro dia eu vi um post espetacular no Facebook que era assim: como é chato e tenso viver em épocas de eventos históricos. Dá uma tensão danada. Mas eu também não sei. Essa polarização, eu acho, minha teoria, filósofo de botequim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sobre todos os aspectos, e não digo que são questões irrelevantes, são questões de extrema relevância, mas todas ao mesmo tempo. E as pessoas estão correndo para a simplificação, porque é mais fácil. Eu vi um cartoon na New Yorker que era espetacular. Era uma plaquinha dizendo assim: certo, mas complexo, fácil, mas errado. E aí tinha uma fila de pessoas que seguiam para o fácil, mas errado. Uma fila, e caíam no precipício. Caíam no precipício. E só um sujeito ia no certo, mais complexo. Porque complexo dá trabalho. Aí chega um cara, um grupo, né? Porque não é só o Bolsonaro. Tem aqui com o Brexit. Tem nos Estados Unidos com o Trump. Todos rezam a mesma cartilha da simplificação ao extremo, onde há, inclusive, mentira fácil de verificar nessa simplificação. Não são mentiras complexas. Se eu disser para você, a minha cor preferida é o azul. Para você descobrir que isso é mentira, é difícil. Como é que você sabe se a minha cor é azul ou não é?
Mas tem coisas que são fáceis, que esse governo é o melhor em termos de preservação ambiental, que foi $1.000 que o governo deu per capita. Isso é de fácil verificação. Que há um clima de cristofobia no Brasil. Isso é fácil. Aqui, o Brexit, na campanha do Brexit, dizia que ia dar 350 milhões de libras por semana para o sistema público de saúde. 350 milhões de libras por semana para o sistema público de saúde. Aí, dentre outras coisas, ganhou o Brexit. Houve xenofobia, houve tudo. Mas simplificação. A Inglaterra vai ser melhor. A Inglaterra vai voltar a ser o que era. Aí a simplificação. Ótimo, porque o passado é sempre lindo, né? O passado edulcora tudo. A dor de dente que você teve há sei lá quantos anos atrás, hoje não dói tanto, porque você não tem mais a dor de dente. Mas quando você estava com o dente doente, você puta que pariu. Aí hoje em dia você tem um corte de papel, dói mais do que a dor de dente. Um cortezinho de papel, porque a dor de dente está lá atrás. E o Brexit quis voltar àquela Inglaterra pujante de antes das guerras. Tá bom. Ganhou o Brexit. 9 da manhã. Vitória aconteceu de madrugada, tipo 3 da manhã. Consagrada vitória para o Brexit. 9 da manhã, entrevista com os capitães do Brexit. O repórter perguntou, bom, primeira pergunta, os 350 milhões de libras semanais para o sistema de saúde vão vir da onde? Resposta, aquilo foi um erro. Aquilo foi um erro, não devia ter passado na campanha, eu não sei de onde tiraram esse número. Quer dizer que ele só reconheceu isso depois da eleição. Antes da eleição, continuava todo mundo... Então, esse tipo de simplificação e promessas vazias, as pessoas estão, na minha opinião, botequim, hein? Pelo amor de Deus. Ó, opinião de publicitário sobre uma coisa desse tamanho, até uma coisa ridícula. Então, eu tenho senso de ridículo, vou parar por aqui, mas eu acho que dentre os muitos fatores são esses, mas eu tenho senso de ridículo, então vou parar aqui. Outra pergunta no WhatsApp. Os esqueletos têm a ver com a igualdade de raça? Eu acho interessante porque o modo como vocês estão adivinhando, exceto a do garfo, quase todos são temas da atualidade. Veja como elas influenciam a leitura de vocês. Isso é interessante. Não era, era um assunto bem mais comezinho de publicidade, que eu ia dizer de brincadeira que esses dois esqueletos são Brad Pitt e Angelina Jolie. Mas você olha para esse esqueleto, podia ser Dedé, entendeu? Dedé e o Didi, podia ser. O que quer dizer? Que a estrutura e o planejamento dessas quatro execuções são as mesmas. A estrutura é a mesma. A execução varia bastante. A execução do Dedé, George Clooney e Brad Pitt são 3 execuções diferentes da mesma estratégia. E eu diria que com resultados bem diferentes. Eu falei, eu tenho senso do ridículo. Eu sou leonino, tenho espelho em casa. E eu entendo que o George Clooney vê outra coisa quando ele se olha no espelho e Brad Pitt também. Mas isso quer dizer que quando a gente vai e acha uma ideia de planejamento, não achou a solução. Achou um ótimo passo, porque Brad Pitt, eu ou George Clooney, sem esses esqueletos, iam ser horríveis. Ia ser não ia se pôr em pé. Então, o que eu quero dizer é que, ao chegar na resposta do planejamento ou da estratégia, ainda tem que haver um grande pulo criativo para que haja sedução e mágica. Porque a campanha poderia ser um George Clooney, então não vá apresentar o Dedé. Se a campanha poderia ser George Clooney, batalhe até chegar na execução criativa daquele nível. E, é claro, pode ser também a raça. Qual desses aí é negro? Qual desses aí é muçulmano? Qual desses aí não fala português com o sotaque de São Paulo? Ninguém sabe. Agora, qual desses aí é brilhante? Também não sei. Qual desses aí tem a ideia mais inusitada? Também não dá para saber. Então, as coisas têm que ter as relevâncias. É óbvio que nesse período que a gente vive agora, essas questões precisam sim ser endereçadas. A gente precisa sim dar espaço para as pessoas que nunca tiveram espaço.
por razões erradas, por razões de classe social, por razões de cor da pele, por razões de gênero, por razões de preferência sexual, por razões de sotaque. Tudo aí irrelevante. E essas pessoas foram preteridas por causa disso. Na OGV agora, a gente vai lançar ainda, então não vou entregar muito, porque senão eu entrego o ouro ao bandido, ou melhor, estrago o lançamento dos caras aqui. É um programa, porque não há tantos diretores criativos negros no mercado hoje em dia, não há. E o que é que a gente vai fazer? Ficar tirando já quem pôr? Não, o que é que a gente tem que fazer? Formar diretores criativos negros, formar diretores criativos mulheres, formar as pessoas que nunca tiveram chance por razões muito diferentes de talento e erradamente diferentes de talento. Então, a gente está com um programa aqui espetacular. Eu nunca vi um negócio tão bem feito, junto ao governo, é o que eu posso adiantar, para que trazer diversidade de classe social, inclusive. Porque quem aceita ser estagiário na agência de publicidade sem ganhar dinheiro, já indica uma classe social aí. Então, eu já estou eliminando, já começo do errado. Então, a gente tem que dar condições para que venham. Para quê? Para quê? Só para ser bonitinho e ticar box? Não. Porque essas pessoas trazem coisas diferentes. Por exemplo, um caso espetacular que aconteceu na agência, isso é o que eu estou descrevendo é um melhoramento de um programa que já existe, que a gente inventou aqui na OGV de Londres e agora é nível WPP. Não é nível WPP ainda, mas vou explicar. Um programa chama-se The Pipe, porque o David Ogilvy fumava cachimbo, e é pipe em inglês, mas pipe também é pipeline, que é a produção da fábrica. E quem que a gente está formando, quem que a gente está gerando, quem que a gente está produzindo de talentos. Por isso chama The Pipe. Primeiro é pago. Então a pessoa recebe salário. Fica 1 ano na agência. Condição para entrar nesse programa: não pode nunca ter feito publicidade, nem nada de publicidade. Claro que a gente tem outros programas que pegam D&AD, universidades, porque a gente precisa ter diversidade de informação. Mas esse The Pipe traz gente que não é de publicidade e de outras classes sociais e outras idades. Pode começar em publicidade aos 37 anos, por que não? Van Gogh começou a pintar o primeiro quadro dele quando ele tinha... ele morreu com 40, e quando ele tinha 30, 27, 30 anos, Van Gogh pegou o primeiro lápis para querer desenhar a sério. O desenho é horrível. Eu tenho nos livros, é horrível. Então, não vou querer esse cara. Desculpa se eu disse tchau para Van Gogh. Que toda a obra dele ele fez nos últimos 10 anos de vida. Bom, e só para falar da questão idade. Mas nessa turma, a primeira turma do The Pipe, vieram pessoas negras, de classe social diferente. O que é que essas pessoas, ao chegarem na agência, perceberam? Só tem nós. Estou me sentindo sozinha aqui. Eram mulheres negras. Estou me sentindo só. Rapidamente acharam outras pessoas, ou da mesma classe, ou negras, se juntaram e criaram uma rede interna de apoio interno chamada Roots, Raízes. E elas se organizaram e criaram essa rede Roots. Na agência, a gente tem várias redes que são organizadas pelas próprias pessoas. Rede de pais que têm filhos em creche, precisam de apoio. Redes de pessoas são diversidade neurológica, ou seja, tem dislexia, ou são bipolares, ou tem... estão no espectro de autismo. Então tem uma de neurodiversidade, elas se reinventam. A comunidade LGBT da UGV criou a própria, as mulheres criaram a própria de igualdade de gênero e assim por diante. Mas essa Roots foi criada pelas pessoas negras que entraram e ficaram tão articuladas e ficaram tão ativas que a WPP falou: isso é espetacular, eu quero levar isso para o nível WPP. E essas meninas hoje se associaram várias outras pessoas, tem outros gêneros, mas todas são negras, de vários tipos de... Porque nos Estados Unidos usa a expressão afro-americano, que é uma expressão errada, porque ela pressupõe que você veio da África. Mas tem negro de outras partes do mundo. Tem negros do Caribe. Então, na Inglaterra, ninguém usa o afrodescendente porque não inclui apenas as pessoas. Tem uma outra sigla que é BAME, B-A-M-E, BAME.
E essas pessoas se articularam de uma maneira X, que criou essa rede que hoje é muito atuante, já trouxe negócios para a gente. Eles percebem marcas que estão falando de maneira errada com o público negro e propõem diferenças. E é para isso que tem a diversidade. Porque sem essas pessoas não teria a rede da Roots, não teria as pessoas de outras classes sociais, não teriam pessoas que sabem falar com essas outras classes, porque são genuinamente, tem o pulso de lá. Então, o pulso popular do Washington Oliveto é de uma pessoa popular do Brasil, é óbvio que é. O Washington não veio por cima, senão ele não falava com o Brasil do jeito que ele falou na carreira dele. Estou falando falou no passado porque ele não está mais na carreira brasileira dele. E essas pessoas são fundamentais para o nosso negócio. Por isso que tem que ter diversidade. Então, esses esqueletos podem ser, sim, um símbolo de quem são. São homens, mulheres. Bom, um médico saberia dizer qual é o feminino e o masculino, talvez a estrutura óssea seja diferente. Mas a opção sexual ou orientação sexual, não. Cor, não. Classe social, não. Sotaque, não. Muitas vezes, quando não havia toda essa discussão ainda identitária, e eu morava em São Paulo, e eu escrevia para o Estadão, uma vez de brincadeira eu pensei, eu vou ganhar muito dinheiro sendo o representante oficial dos nordestinos. E eu vou processar todas as propagandas que tiram sarro do nordestino impunemente, porque era muito engraçado. Porteiro Zé, ou aquele será, será, será. Só falar com sotaque nordestino é muito engraçado. Boa, vamos tirar sarro deles. Aí eu vou dizer, bom, ninguém reclama do povo nordestino. Então eu vou ser eu o representante e vou ganhar processos milionários e vou viver num hotel 5 estrelas nas Ilhas Maurícios. Essa era a minha, evidentemente, de brincadeira, meu pensamento. Mas essas questões todas são importantíssimas. Eu, graças a Deus, nunca tive problema em São Paulo, em agência nem nada, pelo sotaque nordestino. Por quê? Porque o nordestino, do ponto de vista criativo, é bem aceito. O Caetano, o Gilberto Gil, o Jorge Amado, o Manuel Bandeira. É porque Manuel Bandeira ninguém nem lembra que ele era pernambucano, ele já morreu há muito tempo. Mas esses artistas todos que são hoje, Guel Arraes, Auto Compadecida, Ariano Suassuna, tem uma coisa da criatividade, do mesmo jeito que os negros não têm problema no esporte, nem tem problema na música. Porque nessas áreas, sim, o talento negro pode entrar, digamos assim. A sociedade combinou. Isso pode entrar. E eu posso ser CCO de empresa? Aí não. Ué, por que não? Então, o nordestino, para a minha área, quer dizer, de criação, eu não tive problema algum por conta desse histórico. É óbvio que linguagem em São Paulo, de baianada, eu lembro de um episódio que em São Paulo eu tinha uma coisa que eu não conhecia, né? Aquele famoso adágio que diz, cerração que baixa, sol que racha, né? Então eu acordei de manhã, era uma neblina só. Pensei, hoje vai fazer frio. Aí botei uns casacos, fui preparado para o maior frio. Meio-dia era 28 graus, calor. E eu estava no elevador da agência e entrou uma pessoa, uma mulher, e ela também cometeu o mesmo erro. Estava toda cheia de roupa. E ela comentou para mim, assim, meio pensando, falando, mas olha que baianada, hein? Olha como eu vim hoje. Aí, quando ela se deu conta que eu sou nordestino, embora não seja baiano, ela se desculpou. Ai, desculpa. Aí eu falei, não tem problema nenhum, até porque na Bahia ninguém se veste assim como você, nem como eu, porque não tem esse frio. Então não é baianada botar casaco. Pode ser inglesada, pode ser russada, pode ser siberiada, mas baianada não. É um dos poucos episódios que eu lembro onde isso foi comentado. Teve uma outra que foi muito engraçada, quando uma pessoa também, outra mulher, na agência, disse... ela era nova na agência, do atendimento. E veio pegar um briefing comigo. Aí ela, não sei o que lá, eu falei, tá aqui, tá não sei o que, vou entregar amanhã. Aí ela falou, pelo seu jeito de falar, você é do norte. Ela falou, sou do nordeste. Aí eu acho que ela percebeu que poderia ficar ruim. Aí ela falou, eu não tenho nada contra, eu tenho até um tio que é paraibano. Bom, legal, legal.
Eu tenho também muitos parentes do Nordeste. Mas isso não posso dizer que me machucou nem nada, felizmente. Lindo demais isso. Inúmeros maravilhosos nordestinos. A Vida dos Artistas, de Calvin Tompkins. Jasper Johns, falando sobre a diferença de agora mais velho com início de sua carreira. Ele disse sobre agora mais velho, não sentia a pressão do tempo, de ter que produzir tanto. O que você pensa sobre essa pressão do tempo? E como essa pressão afeta nós publicitários? Bom, a gente tem pressão do tempo sempre. E a Kátia, que está aqui, ela era RTV, na minha época, lá na Rio Lara, e a pessoal da produção é o final da ponta. Se já está apertado na criação, a produção chega, tem que fazer em 2 dias. Ficou 6 meses fazendo assim no deck. Vai para lá, palavra tal, palavra... Não, melhor aqui, tem todo o tempo do mundo. Acertou o deck, 6 meses, ninguém vai ver aquele deck, só aquelas 5 pessoas ali naquelas reuniões. Agora, a criação tem 2 dias para criar e a produção tem 5 minutos. É louco, mas o mercado opera desse jeito. Há que talvez um dia mudar, mas hoje em dia a gente está com a corda aqui, porque está todo mundo pressionado por dinheiro. Se você não fizer, o outro faz, e metade do tempo pela metade do dinheiro, também pela metade da qualidade, mas são outros papos. O pessoal das contas não vai pôr qualidade, não é um fator que aparece. Então a gente vai ter sempre a pressão do tempo. Tem uma história genial do Dorival Caymmi, genial essa história. E mostra como o artista lida com outro tempo. Ou poemas, né? Tem poetas que levam 10 anos para fazer um poema e acertar. E tem o caso famoso de pintores, não lembro qual pintor, mas um grande pintor que levava pincel escondido para o museu. Quando o guarda não estava olhando, ele retocava o quadro dele. Então, esse é um louco, uma obsessão. A história do Dorival é que um dia ele contou para o Rubem Braga, que era amigo dele. Ele disse, eu fiz uma música, rapaz, eu achei uma coisa boa, que é assim, a Bahia mandou dizer... Não, a Dalgisa mandou dizer que a Bahia está viva ainda lá, que a Bahia está viva ainda lá, que a Bahia está viva ainda lá. Mas eu empaquei aí. Aí o Rubem Braga disse, mas Dorival, isso é um achado, rapaz. A Dalgisa mandou dizer que a Bahia está viva ainda lá. Continua essa canção, rapaz. Eu já tentei, não deu certo. Bom, dali a 7 meses, 8 meses, se encontraram de novo. E Dorival disse, Rubem, desenvolvi aquela canção da Dalgisa. Como é? Que maravilha, rapaz. Como é que você fez? Demorou, mas achei o que estava faltando. Depois de 7 meses, achei. O que era? A Dalgisa mandou dizer que a Bahia está viva ainda lá, que a Bahia está viva ainda lá, que a Bahia está viva ainda lá. Com a graça de Deus ainda lá, que a Bahia está viva ainda lá. Ele levou 7 meses para chegar em Com a Graça de Deus. O Dorival trabalhava com outra coisa. E tem uma frase linda que eu vi agora no Facebook, estou vendendo aqui como se fosse verdade, mas se não for verdade, podia ser, do Antônio Cândido. Vocês já devem ter visto que isso circulou bastante, dizendo que uma das maiores grosserias do capitalismo é dizer que tempo é dinheiro. Essa é uma das maiores grosserias do capitalismo, é dizer que tempo é dinheiro. Porque tempo não é dinheiro. Tempo é o tecido das nossas vidas. Bonito, não é? Então, esse é o valor do tempo. Agora, se a gente tem pouco tempo para fazer um trabalho, vamos fazer o melhor que dá naquele tempo. Já estamos aqui. Vocês dizem aí o que é que falta. Eu não estou vendo o Zap. Temos um grupo, viu, amigos, chamado Live Dedé. Aqui, no celular transparente. Eu vou falar rapidamente, sem tanta elucubração, das outras imagens. Chuveiro. Por que quem tem tanta ideia quando toma banho? Então, eu não sei também. Mas eu tenho muitas ideias tomando banho. É ecologicamente errado, porque gasta muita água. E as ideias que eu tenho não merecem o dano ao planeta. Não é que com a ideia eu inventei a vacina do Covid, teria valido a pena. Mas eu não invento nada nesse nível.
Eu invento meus desenhos do Instagram. Aliás, eu não sei se eu falei isso. Sigam-me no Instagram. É @Dedé Laurentino, tudo junto. E eu acho, voltando à questão do tempo, que o banheiro, o chuveiro, a gente está se acariciando, a gente fecha o olho, a água é uma coisa mais sensorial, como que libera a cabeça da gente, destrava. E aí a gente fica mais em contato com o lugar secreto onde as ideias se escondem dentro da nossa cabeça. Eu acho que no chuveiro o som da água, a água tem uma associação com o tempo, né? Tem a famosa frase, você não põe o pé duas vezes no mesmo rio. Mas, na verdade, quem passa não é o tempo. Quem passa somos nós. A gente que passa pelo tempo. O tempo está parado, a gente é que passa por ele. E também tem outra frase que fala, um poema em inglês que diz: eu não sei se isso é o tempo feito visível como a água. Ele está vendo a chuva. Ele diz: eu não sei se isso é o tempo sendo levado embora ou se isso é o tempo se fazendo visível como a água. E o chuveiro pode ser essa ideia do tempo passando pela gente. A gente é sensorial, se acaricia, entra mente e corpo se associam. E eu acho que talvez isso libere, que nem outra coisa que eu sempre pensei, por que a gente só lembra que esqueceu as coisas em casa dentro do elevador? O elevador fecha a porta, ping, oh, esqueci, puta, minha mala, não sei o quê. Por que não antes? Eu acho que é quando o elevador fecha, destrava a mente. A sua tensão, estou esquecendo alguma coisa? Tá, não sei o que lá. Você está pensando em 20 coisas. Quando o elevador fecha, ou fecha, como se diz em São Paulo, pim, libera a mente, aí você lembra. É como se tirasse a tensão. Então, essa era do chuveiro. O proibido ali é o poder do limite, da limitação. O Javier Campopiano falou disso aqui na outra vez, da importância do limite para a gente que foca. Mas eu queria contar só uma história muito engraçada sobre o limite, que é a origem da expressão o amigo da onça. Todo mundo conhece a expressão amigo da onça. Mas um cara falou pro outro: escuta, se você tivesse, na época em que na Amazônia tinha onça, e na época que na Amazônia não tinha um governo que cuidasse tão bem do meio ambiente, e, portanto, não tinha tanto fogo assim. Eles eram mais displicentes e aí não tinha tanto incêndio. Esse que cuida muito bem tem incêndio como o diabo, porque eles acham que a floresta é úmida, não pega fogo, faz sentido, ninguém viu fogo, não tem fogo. Mas naquela época tinha onça, e o cara disse: se tu tivesse lá e uma onça aparecesse, tu fazia o quê? Aí eu subia numa árvore. Eu disse: não, mas não tinha árvore, tu ia fazer o quê? Aí eu corria. Disse: não, mas a onça corre mais do que você. Eu mergulhava no rio, não tinha rio, estava num lugar, eu subia em cima de uma pedra, não tem pedra. Eu dava um tiro, não tem espingarda. Espera aí, rapaz, tu é meu amigo ou tu é amigo da onça? Então, essa história da limitação. O cara foi dando tanto limite que a onça vai comer o outro. Então, se você tem um cliente que te dá todos esses limites, a onça vai comer você. Então, o teu cliente é amigo da onça. Ele tem que dar limite. Ó, eu só tenho R$2.000, eu tenho que dizer isso. O resto é contigo. Ótimo. É um bom briefing. Ó, eu não sei quanto dinheiro eu tenho, mas o que eu preciso dizer isso, eu preciso dizer para amanhã. Ótimo. Então, ele tem que dar os parâmetros. Agora, muitos briefings chegam. Tem que usar essa cor, tem que usar essa frase, tem que ser para amanhã. As imagens eu já filmei, portanto, dei uma reutilização para elas. Tem que ser para amanhã. Tem que ter... A mídia já foi comprada. Peraí. Eu vou fazer o quê? Datilografar tudo que o senhor está me escrevendo, me descrevendo aqui. Então, aí é demais. Então, essa era a história do proibido. E já falamos de todas as outras. Cumprimos aqui os temas abordados na palestra de 10 segundos. Por isso que eu falei que não era curta, foi longo, mas foi rápido, foi 10 segundos. Olha o Marcelo. Ó. Marcelo, você aqui pequenininho, está parecendo um grande sábio chinês. Eu vou fazer perguntas a você, Marcelo, sobre o sentido da vida e da felicidade. Dedé, a culpa foi minha, porque eu mandei uma mensagem para o Marcelo dizendo assim: nossa, como o Dedé é maravilhoso, eu nem sabia que eu estava com tanta saudade dele. Ah, muito obrigado, Cícero. Muito obrigado. Bom, turma, já acho que é isso. No zap do celular transparente.
Vocês estão vendo aí, não aparece mais nada. Aqui, Heráclito é o do Rio. @ Dedé Laurentino. Tomando banho e lavando a louça, também lavando a louça. Muitas ideias. É que aqui eu guardo a louça, que é a máquina de lavar. Aí eu boto música. Tem pergunta no WhatsApp? Muito bem. Turma, eu espero que não tenha sido chato. E muito obrigado pela atenção de vocês. É uma honra estar nessa lista, porque obviamente eu sou o penetra dessa lista. Fábio Fernandes, Washington Oliveto, Javier Campopiano, só tem nome de nome estratosférico. Eu gostei de ter tido esse espaço. Adorei conversar com vocês. Uma das perguntas que mandaram foi: Dedé, você lê muita coisa, de fato falamos aqui de escritores, de poetas, de pintores. Isso importa? Não. É porque eu sou assim, mas tem publicitários são espetaculares, não falam de nada disso e tem muito sucesso. Eu até já cheguei a pensar que isso, a verdade, pode atrapalhar. O meu único consolo é que eu acho que é mais legal para a vida ter essas referências, porque é mais barato. Meus prazeres são baratos. Ver esses livros que você compra. Livro é barato. Livro é uma coisa que a gente devia ter mais no Brasil. Uma das ideias que eu tinha tido para a Globo, isso há muito tempo, nunca cheguei nem a falar para a Globo, era toda cena de novela seria uma obrigatoriedade. Toda cena, todo capítulo de novela tinha que ter alguém com um livro na mão. Algum personagem está em casa, em vez de estar tomando aquele uísque, cujo gelo fica naquele porta-gelo, e o cara chega do trabalho, 6 da tarde, uma hora só, e o gelo está lá, eu queria comprar aquele porta-gelo, que nunca derrete o gelo. Em vez de ter aquela cena do gelo que não derrete e ninguém compra, por que ele não está lendo aí? Fulano, diga, seu pai não é seu pai. Pronto, bastou, mas o cara está aqui, ó, lendo. Porque eu acho que é mais fácil no Brasil crianças verem os pais com uma arma, e isso eu pensava na época, antes das arminhas, do que ver os pais com um livro na mão. E que Brasil a gente está formando se as pessoas não leem? Então, é um prazer barato ler livros. Eu compro livros. Em toda cidade que eu vou, eu compro um livro numa livraria independente, para ajudar e para dar força. Meus grandes heróis no Brasil são os donos de livrarias que conseguem manter a vida deles vendendo livro num país que, principalmente hoje em dia, onde a cultura é quase uma doença. Eu nunca vi um país com a cultura que tem o Brasil pisar tanto no próprio tesouro. Não que seja o único tesouro, é óbvio que não é. É óbvio que a Embraer, é óbvio que a Petrobras, que não merece a esculhambação que o PT fez, são grandes tesouros. Mas a cultura, que é o que o Brasil exporta, que atrai o turista, que a Havaianas é a nossa cultura numa sandália. Quem põe aquela sandália no pé, põe o país no pé, põe a bossa nova no pé, põe a praia no pé, põe o samba no pé, põe a seleção de 70 e a de 82 no pé. E como é que esse país põe a Amazônia no pé, e esse país esculhamba a cultura, arrebaixa para ser uma secretaria. Então, é assim, você falou, como que a gente vai resistir? Compre livro numa livraria e leia. É o melhor jeito. Dê livro no Natal. Mas a pessoa não gosta de ler. Mais um motivo para dar o livro. Vá nas livrarias independentes de São Paulo, compre das editoras. São Paulo tem editoras espetaculares, e o Rio de Janeiro também, Livraria Timbre, Livraria da Travessa, que chegou também agora em São Paulo, a Livraria da Travessa, Livraria da Vila, tem a editora Todavia, tem a Companhia das Letras, tem a Autêntica, que fez isso aqui. O que não falta é projetos editoriais esplendorosos no Brasil, esplendorosos, de dar pau aqui na Inglaterra, um país do terceiro mundo, tirando leite de pedra, sem ganhar nenhum dinheiro, consegue fazer nesse nível. O mínimo que a gente tem que fazer é bater palma. Como é que bate palma? Comprando, lendo. Vamos ficar com essa imagem aqui. Nisso sim eu tenho energia. Dedé, a gente tem que agradecer muito por você ter participado desse projeto
E a gente quer te ver em breve, ao vivo. Ao vivo a gente está, mas pessoalmente no Festival do Clube. Fica a promessa. Promessa está aqui, garantida, garantida. Aí sim. E muito obrigado. Sim. Queria agradecer muito a você, claro, e a todos que estiveram aí conosco. E a semana que vem a gente tem Susan Hoffman, na quarta-feira, às 19h. O Dedé foi às 18h, a Susan vai ser às 19h. E a gente espera todo mundo. Dedé, quer comentar mais alguma coisa? Só agradecer a todos vocês e à Rede Globo por apostar nesse projeto tão bacana do clube. Legal, pessoal. Boa noite para todos. Obrigada mais uma vez. Tchau.